Vou dar continuidade, passando aqui a palavra para a doutora Inara. Então, vamos continuar nossas palestras da tarde com o Dr. Leonardo Sérvio Luz, com extensa formação, mas não irei me ater a esse detalhe, já que eu não fiz isso com ninguém hoje. Então, o Dr. Leonardo Sérvio é psiquiatra, conselheiro do CRM aqui no Piauí, e passo agora a palavra para ele. Obrigado, Inara. Obrigado a todas e a todos. Eu vou pedir licença, né? Retirei minha máxima, já estou com quarta dose, com Deus me livre de ser negacionista, né? Enfim. Mas eu sou muito inquieto para ficar sentado apontando para o slide. Juro que não é TDAH, tá? Mas eu sou um bicho um pouco inquieto. Quando a gente estava pensando o evento em si, né, ficou um pouco uma dúvida, né, do como a gente abordar e incluir a questão da ética, até mesmo da bioética, né, no tocante a essa prática da saúde mental. E vocês podem até estar se perguntando, do tipo, mas internação psiquiátrica, se a questão se dá na temática aqui no Hospital Geral? Sim, mas essa é a ideia há bastante tempo. Infelizmente, é uma ideia que ainda é incipiente, né, a gente pode dizer assim, no nosso país e até no nosso estado. Estava conversando com a Virgínia, que, para quem não sabe, é a coordenadora da saúde mental da CESAP, da Secretaria de Saúde, e a gente tem uma dificuldade já de uma luta de muito tempo de tentar ampliar essa rede dos leitos, de tentar levar de fato para os hospitais gerais em si. Eu começo essa apresentação com esse dado que, infelizmente, ele é triste e ele tende a aumentar, né? Que entre as pessoas que necessitam de tratamento, né, na América Latina e dentre eles o Brasil, a defasagem dos que têm acesso e os que não têm acesso chega ainda a 75%. E se a gente pensar que o marco de 2030 dos quadros de transtorno depressivo seriam a principal doença do mundo, isso foi condensado e até antecipado para 2021/22, né, os colegas psiquiatras sabem que, sem exagero nenhum, foram os anos, pelo menos o que me toca, que eu mais trabalhei na minha vida. Né, e isso ainda continua. Tá? Então, esse número ele é muito importante porque, de fato, né, ele vai nortear toda a necessidade de uma demanda ainda crescente no tocante aos cuidados com a saúde mental. Antes de 2001, com a promulgação da Lei Paulo Delgado, e aí a implementação ali em 2001 a 2002, a gente tinha esse modelo, né, hospitalocêntrico, ambulatorial, com ainda residências terapêuticas incipientes, e depois a gente passou a ter um modelo, né, capcêntrico, com toda uma rede, né, de estrutura, residências terapêuticas, as comunidades e outras, tentando, né, adotar uma política de deshospitalização, né, desses pacientes. Pronto. Aqui, gente, está 2014, não porque propriamente a gente não tem essa informação, mas as coisas foram diminuindo, e eu estava até conversando isso com a Virgínia, que de 2017 para cá, praticamente a gente não conseguiu mais abrir novos CAPs, né, no país. Isso diminuiu um pouco, as políticas foram tendo um outro curso, tá? Mas, de fato, houve uma expansão, né, muito grande da rede de 2002 a 2014. Porém, mesmo com essa expansão grande,
a deficiência ainda é importante. Ainda há uma deficiência muito grande em cobertura territorial. Mas essa deficiência hoje, ela se dá mais no tocante ao que a gente chama de atendimento de média complexidade, que seriam os ambulatórios de especialidade e, principalmente, ambulatórios que dariam suporte para a rede das unidades básicas de saúde. Por quê? Porque, na verdade, programas como o NASF, que dariam suporte para as equipes de saúde da família, eles, infelizmente, não funcionaram. Então, ficou um vazio, né, assistencial para dar, de fato, suporte às equipes do Programa de Saúde da Família, no tocante porque o NASF não funcionou. Aqui, né, é a rede psicossocial. Aqui dá os dados de 2021, eu não peguei. Se tiver alguma coisa ainda desatualizada, depois a Virgínia atualiza para a gente. A gente tem um hospital psiquiátrico, que é o 160 leitos. A gente ainda está com 39,1, Virgínia? CAPS 1? Ou ficou em 39 mesmo? Né? 44, né? Então, 44,1. Tá? E aqui tem os restantes. Esses leitos em hospital geral, a gente aumentou porque a primavera abriu, né, alguns leitos, 8 leitos, né, no tocante principalmente pacientes em crise, né, com comportamento suicida em crise. Aqui também já aumentou o número de farmácia de alto custo, né, a gente já tem acho que 5 ou 6, salvo engano, que são distribuídas, né, e 6 residências terapêuticas. Olha, uma coisa boa. Pode aumentar mais. Tá? Só que essa é a crítica, né, e aí não aos governos, mas às políticas, né, de modo geral, porque 3/4 dos serviços de saúde, né, e a gente estava até conversando que vai abrir algumas estruturas em Oeiras, em Bom Jesus, são concentrados ainda na região norte. Por quê? Historicamente, pela nossa colonização, quando foi tudo subindo, tá? Isso é um marco que, inclusive, a gente delineou em pesquisas. O próprio Dr. Carlos Francisco tem um relato histórico bem detalhado sobre isso, que com a colonização, com a saída da capital de Oeiras para Teresina, em média, 3/4 desses serviços foram concentrados na região norte. E não só na saúde mental, em várias outras coisas também, vídeo HUT, que é quem drena, né, uma grande parte dos nossos serviços. Oi. Foi. Uhum. Certo. Uhum. Certo. Ótimo. Ótimo. Pronto. Porque o que acontece? A gente, até que em média, né, em média Brasil, o Piauí está até bem posicionado. Como eu falei, a gente ainda tem, Teresina, por exemplo, caberia um CAPS-I em cada região da cidade. Sem sombra de dúvida. Tá? Um na Zona Norte, um na Zona Leste, na Sudeste e um na Sul, mas fácil, né, pela densidão demográfica. Mas os ambulatórios ainda são uma grande carência. Aqui é um dado que aí, desde 2017, quando a gente fala que as coisas foram mudando um pouco, né, que em 11 anos, né, o SUS ele perdeu quase 40% de seus leitos de internação em psiquiatria. De fato, muitos desses leitos, que eram ainda manicomiais, eles realmente deveriam ser fechados. Eu fiz meus 2 primeiros anos de residência na PUC de São Paulo, que o campus é em Sorocaba, né, depois eu fui para o HC, onde eu fiz sexualidade, e lá em Sorocaba eu cheguei a dar plantão em um hospital com 700 leitos. Para um residente era um campo de prática, né, pinto no lixo. Por outro lado, era uma estrutura que você olhava daquelas de filme, que eu fechava uma porta e eu, para abrir uma outra porta, tinha que fechar outra com aquele chaveiro de madeira e só faltava a corrente, tá? Mas era uma coisa mesmo ainda daqueles moldes de antigamente. Estruturas como aquela, de fato, precisavam ser fechadas, não tinham como. Porém, não foram abertas novas estruturas adequadas
tá? Que substituíssem essas estruturas. E aí a gente tem hoje uma questão que um dos professores lá no HC, o professor Valentim Gentil, ele até fala em algumas entrevistas, é uma frase um pouco polêmica, e aí eu até, inclusive, dou a autoria da frase, porque não é minha, que ele fala que a gente está num momento onde, por exemplo, a situação de dependência química tem voltado a ser caso de polícia ou de religião, como era no começo do século XX. Por quê? Porque muitas vezes as famílias não sabem o que fazer, às vezes são usuários e que se misturam, entre aspas, né, com pessoas que de fato cometem delitos ou são de fato criminosos e são colocados na mesma situação, virando caso de polícia. E de religião, por quê? Porque muitas comunidades terapêuticas também não são adequadas e têm um viés puramente religioso, inclusive alguns até notificados com casos de maus tratos, com trabalhos obrigatórios, né, situação até análoga à escravidão, enfim. Então, é uma situação que ainda também precisa ser combatida, porque a gente poderia ter comunidade terapêutica com modelo com assistência médica, com assistência psicológica, da enfermagem, fisioterápica, de terapia ocupacional, mas a gente não tem essas estruturas. E também, poucas pessoas, por exemplo, no nosso estado, teriam condições de pagar 8, 9 mil reais mês para internar uma pessoa numa clínica privada. Então, a gente tem esse hiato, né, esse vazio assistencial que precisa, de fato, ser combatido, né, de frente. Aqui, eu prometo tentar não ser muito chato, né, quando a gente começa a falar aspectos éticos, legais, resoluções, começa a vir um monte de letra, aí o bumbum começa a incomodar na cadeira, falar, ai meu Deus, esse monte de letra, coisa chata. Vou tentar tornar isso um pouco mais palatável. Aqui uma das resoluções do Conselho Federal, à época, chamada 2057, que é quem norteia, né, os níveis, os critérios mínimos, né, de segurança dos hospitais, nos estabelecimentos hospitalares, e também de assistência psiquiátrica, né, que inclui o CAPS, os outros ambulatórios. E aqui, né, colocam, por exemplo, as condições dos quais são necessárias para a abertura e o funcionamento. Entre elas, assistência médica permanente durante todo o período em que estiver aberto a assistência. Ou seja, aqui, nós mesmos no Conselho, não vou citar nomes, mas é um ato público, nós fechamos uma clínica há mais ou menos 3 anos, porque ela não tinha plantonista na escala o tempo inteiro. Era fake. E com relatos, inclusive, de maus tratos, enfim. E nós interditamos, né, o rito era, a gente interditou a clínica e depois a gente decretou o fechamento do estabelecimento, porque não cumpria minimamente, né, os critérios para ser considerada, né, uma clínica, né, psiquiátrica nos moldes, né, com assistência médica e outras e multiprofissional. Aqui, gente, por mais que às vezes, porque assim, a mídia faz ótimos serviços quando ela informa bem, mas ela também faz muitos desserviços quando ela não informa bem ou quando ela desinforma, né? Quem de vocês, por exemplo, alguns, principalmente os mais jovens, assistiram aquela série do 13 Razões Para, né, os 13 Reasons, e depois viram que depois da segunda temporada começaram a sempre colocar grupos de discussões, ou que eles chamam de warning box, né, chamando a atenção para, de fato, talvez algum tipo de, né, adoecimento para quem fosse ver a série. Por quê? Porque a Netflix foi acusada que na primeira temporada aumentou em 1000% no buscador do Google sobre suicídio, técnicas, comunidades onde as pessoas compartilhavam meios de automutilação. Então, a própria Netflix foi autuada, né, pela Suprema Corte Americana para que fizesse essa medida. Tá? E aí, o que eu queria colocar é que, por exemplo, nenhum tratamento ele é administrado a uma pessoa, né, sem seu consentimento esclarecido. Porém,
em condições de emergência, tá? Para evitar danos ao paciente ou a terceiros, esse consentimento ele pode ser obtido depois ou através do responsável legal, tendo que a obrigatoriedade de se informar ao Ministério Público e ou às autoridades, né, competentes. Aqui é uma outra coisa que é interessante, é que aparece muito em filmes, né, em novelas, enfim, e a pessoa contida, amarrada, ou na antiga, como chamava-se, camisa de força, tá? Que para quem não sabe, não se usa mais. E a contenção física de uma pessoa, quando necessária, ela é um ato médico. Tem que ser prescrito em prontuário. Ó. E o paciente que estiver contido, ele deve permanecer sob cuidado e supervisão de um membro da equipe, não devendo essa contenção se prolongar além do período necessário ao seu propósito. E quando ela ocorre, o representante legal ou a família devem ser informados tão logo possível. Para quê? Para que, de fato, não se caracterize como cárcere, não se caracterize como maus tratos. Então, essas contenções, quando necessárias, elas devem durar o mínimo possível. Hoje, a própria enfermagem, durante o curso, recebem treinamentos de como fazer essa contenção de modo adequado. Nos Estados Unidos, e lá no HC, né, em São Paulo, não sei se em Ribeirão Preto tem, mas em São Paulo tem, o que a gente chama de sala espumada, né, que você tem a sala com toda uma estrutura de espuma e o piso é como se fosse... lá vai o novo crossfiteiro falar. É tipo um piso emborrachado, né? É porque eu não sei o nome dele, enfim. Mas justamente para o paciente não se agredir, né? E que permitir que a equipe facilmente, se precisar, ela adentre, imobilize e medique, né? Sem necessitar da contenção física. Mas até pela questão do custo e às vezes pela questão do espaço físico, né? Isso tem em poucos lugares. Né? A gente, infelizmente, nesse ponto, a gente não está nos Estados Unidos. Tá? O tratamento e os cuidados a cada paciente deve obedecer um plano individual, tá? E tudo tem que ter um registro e uma justificativa, inclusive dessa contenção física. E essa contenção, gente, ela é permitida, inclusive, em leitos de UTI. Da pandemia, a gente foi muito acionado, tanto por pacientes, por colegas, por amigos, enfim. Eu não sei se vocês lembram que teve uma discussão até de como que a gente poderia ou não se comunicar com um familiar que estivesse dentro de um leito de UTI ou não. Teve toda uma discussão até ética, né, por conta da questão da imagem. Né, para quem não sabe, todo mundo tem o direito, a gente chama o direito da personalidade, né, não sei se tem alguém aqui do direito, mas nós temos direito sobre a nossa imagem nesse sentido. E aí tinha muito uma discussão sobre os limites disso ou não. E eu, por exemplo, pós-Covid, mas durante o Covid também, eu tive 7 pacientes que induziram, estava até contando para os meninos na aula lá na Federal esses dias, eu tive 7 pacientes que induziram um quadro de hipomania ou mania pós-Covid. Alguns relatos, né, alguns trabalhos de amostra, algumas alterações específicas, né, imagens, né, de ressonância, porém, 2 coisinhas também podem induzir esse quadro. Um deles é corticoide e o outro, adivinha o que é? Cloroquina. Então, imagina usar os 2, né, ao mesmo tempo. Às vezes a gente acha que as iatrogenias elas não existem, né, e realmente elas podem existir. E era uma situação onde os colegas entravam em contato, assim, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Eu falei, vai ter que conter. Nossa, mas e aí o paciente está em decúbito ventral, na questão da respiração prona, então tinha toda uma dificuldade. Imagina uma situação dessa na UTI. Né? De fato, um paciente de difícil manejo, né, para toda a equipe. E como a Débora falou,
muitas vezes a gente esquece que o paciente clínico pode ter uma demanda psiquiátrica e que o paciente psiquiátrico ele pode ter uma demanda clínica. Eu não sei se já foi falado, mas tem um estudo conduzido na Inglaterra, aonde foi verificado que, se você estiver num pronto-socorro e um paciente estiver tarjado ou identificado como paciente da psiquiatria, ele estará entre os últimos a serem vistos pela equipe no plantão. Só para vocês terem uma ideia, no nível de estigma ainda, estou falando da Inglaterra, tá? Que ainda existe. Ok? E temos as modalidades propriamente de internação psiquiátrica, né, que ela pode ser voluntária, né, que se dá com consentimento expresso, né, do paciente. A involuntária, né, que é contra a vontade, né, sem esse consentimento. Mas para que isso ocorra, precisa haver a concordância de um representante legal ou em situações de emergência médica. Exemplo clássico. Eu trabalhei, depois da residência, eu trabalhei 7 anos num hospital geral como psiquiatra. Eu era psiquiatra que a gente chama na porta, né? E o nosso hospital, ele, junto com a Santa Casa, ele dava suporte apenas à Cracolândia. Então, vocês imaginem o que eu vi em 7 anos. Tá? E algumas situações eram, de fato, emergência médica. Vocês imaginem alguém chegar com um nível de intoxicação por cocaína, com uma pressão arterial praticamente incompatível com a vida, e você é obrigado, de fato, a deixar essa pessoa internada para ela não atentar contra a própria vida dela. Aí você está autorizado, tá, a poder fazer e praticar esse ato médico. Obviamente, você tem até 48 horas, né, o diretor técnico do hospital, ele é o responsável por avisar, junto ao Ministério Público e até mesmo ao próprio Conselho de Origem, que tem uma situação daquela monta. E nisso, muitas vezes, o serviço social, né, ele ajuda muito quando tem uma equipe muito bem preparada, como também, por exemplo, em situações onde uma pessoa que está em franco comportamento suicida, tá? E onde muitas vezes você não consegue ali contactar um familiar, você não pode simplesmente, né, dar alta para essa pessoa e simplesmente tchau. Às vezes a gente acha que isso é meio surreal, mas pelo contrário, isso acontece muito mais do que o que a gente imagina, né? A gente está sempre falando do sistema público, mas eu aonde vou e faço essa fala porque é uma crítica também ao sistema privado. Eu tenho um desafio a vocês, se tiver algum familiar com uma demanda psiquiátrica mais grave, se você consegue internar num hospital geral facilmente. Não consegue. A primeira coisa que pergunta é: tem psiquiatra? Já é acompanhado por alguém? Tem como ficar aqui dando suporte? Só que a nossa Constituição fala que a gente não pode ser discriminado por nenhum tipo de motivo, inclusive um agravo à saúde. Então, esse paciente voltar dessa porta de urgência desse hospital privado é uma irregularidade gravíssima. Tá? Eu tenho falado isso, tá? A gente tem até intensificado as fiscalizações nesse sentido, porque isso não pode acontecer. No máximo, você estabiliza o paciente e faz contato com o hospital privado que seja, que dê suporte ou que tenha um convênio, a rede conveniada com o plano de saúde do paciente, ou que o hospital tem, às vezes, já é de uma própria rede, né, de planos de saúde, mas a demanda tem que ser resolvida, e não simplesmente mandar voltar esse paciente. Inclusive, você pode ser acusado de negligência, né, ou até de imprudência por fazer, né, determinado ato. Ok? No caso da internação, além da involuntária, também a internação compulsória, que é quando é determinada por um magistrado, né?
E aqui a gente vive muitas vezes algumas situações assim, né? Inclusive a gente viveu uma situação limite há alguns anos, quando o hospital psiquiátrico, perdão, o hospital penitenciário Walter Alencar foi fechado e alguns pacientes foram transferidos para Areolino e houveram, né, algumas, né, suspeitas de crime ocorrido de pacientes apenados para pacientes agudos. E, na época, o Conselho, inclusive, teve que intervir, né, separando os pacientes agudos desses pacientes apenados do sistema prisional, porque isso é uma falha, inclusive, no nosso país, na ausência de estruturas que eram chamadas, né, antes de manicômios judiciários, mas a gente não tem essas estruturas adequadas onde essas pessoas privadas de liberdade e que tenham doenças psiquiátricas graves que são incompatíveis com progressões de pena, a gente fica numa seara muito difícil. E muitas vezes os psiquiatras forenses e os serviços de psicologia desses locais, né, ficam tentando criar estratégias, né, que muitas vezes se tornam estratagemas para que essa pessoa não progrida e não vá ter a sua liberdade. Mas a gente, inclusive, é uma falha gravíssima na legislação brasileira que precisaria ser revista, né, o que fazer com essas pessoas, né? Então, tem toda uma discussão também, né, por trás disso. Todo paciente admitido voluntariamente, gente, ele tem o direito de solicitar sua alta a qualquer momento. Digamos que é um paciente dependente químico que chegou por livre e espontânea vontade, eu quero me internar, enfim. E se no outro dia, ou até mesmo em poucas horas, não quero mais ficar, pois não. Tá? E não existe a modalidade do que a gente chama de alta a pedido. Tá? Isso não existe. É um termo, né, difundido leigamente, mas juridicamente não existe alta a pedido. Existe paciente, evadiu-se, paciente retirou-se do hospital, enfim. Tá? Óbvio que, infelizmente, muitas vezes na prática ocorre o que a gente chama de facilitações. Né? Nossa, mas eu nem vi a pessoa aqui passando, né? Como assim? A pessoa passou por 3 corredores, você não viu, né? Então, assim, né, vamos lá, né? O que é que aconteceu? Mas só para deixar bem claro que alta a pedido é uma modalidade que não existe. É um direito do paciente falar, olha, não quero receber mais esse tratamento. Eu sou voluntário e ok. Tá? Agora, se houver uma contraindicação clínica para essa alta e que possa ser transformada em internação involuntária, aí sim, o médico ele pode converter essa internação, que a princípio era voluntária e involuntária. Exemplo, alguém que é dependente químico, que chega no hospital, eu quero me internar, ok. E que no outro dia, ele psicotiza, ou ele desenvolve um quadro de mania ou hipomania, e ele, eu quero ter alta a pedido. Opa, como assim? Tem risco de agressividade, tem risco contra a própria vida. Aí você pode chamar o responsável legal por esse paciente, também comunicar às autoridades e converter essa internação de voluntária para involuntária. E aqui alguns critérios que geralmente a gente segue quando a gente está na modalidade de internação involuntária. Uma incapacidade grave, né, de autocuidado, risco de vida, né, ou prejuízos graves à saúde, risco de autoagressão ou heteroagressão, de prejuízo moral ou patrimonial. Gente, um paciente com transtorno bipolar, ele vende um apartamento, recebe o dinheiro, ele gasta em 2, 3 dias e delapida o patrimônio de uma vida, de uma família. Tá? Então, não precisam ser situações, né, tão simples ou tão complexas para você pensar numa internação involuntária. E o risco de agressão também à ordem pública. Isso está tão estranho, né, ultimamente. O risco à vida, à saúde, né, na questão do autocuidado, nessas síndromes de abstinência a substâncias psicoativas, como eu até dei o exemplo lá do hospital. E a minha proposta, né, a gente fica sempre na questão
do que fazer, de fato, a gente tem muito ainda o que fazer, muito. Se a gente pensar que é interessante, eu estava falando isso para os alunos também esses dias. A década de 50, ela é um marco na psiquiatria do ponto de vista farmacológico. Ao mesmo tempo, a gente recebe, né, imipramina, primeiro antidepressivo, o carbonato de lítio, primeiro estabilizador de humor, e a clorpromazina, primeiro antipsicótico. Com essas 3 medicações, à época, nos Estados Unidos, diminuiu em mais de 50% o número de internações psiquiátricas à época. Ou seja, com um cuidado básico farmacológico, a gente já conseguiu manejar muita coisa. Porém, né, hoje em dia, e aí a gente foi reformulando essas políticas, os hospitais foram sendo fechados. No fim da década de 80, né, com o advento da nova onda, né, de novas boas medicações na psiquiatria, hoje, por exemplo, você tem muito mais recursos de controlar um quadro psicótico do que você tinha algumas décadas atrás. Agora mesmo, em junho, eu fui ao Congresso Americano de Psiquiatria e lá já é utilizado o Loxepin, que é um antipsicótico inalatório. Imagina um paciente que você tem dificuldade de conter ou até mesmo de aplicar uma medicação, dá uma inalada, pum, oh, as coisas vão evoluindo. Como também agora em dezembro último, né, eu fiz parte do Conselho Federal de Medicina até 2019, e eu era ainda de um grupo de trabalho, a gente estava terminando esse grupo e eu ainda participei, agora recentemente, onde foi aprovado o Spravato, que é a ketamina inalatória, tá? A princípio, né, foi aprovado com o indicativo de, assim como na Europa e nos Estados Unidos, ser utilizado em clínicas ou hospitais para que não se corra o risco das pessoas levarem isso para casa e ficarem usando para ir para o 309, né? Enfim, ou para o Gustavo Lima, né? Então ia ser um pouquinho, né, complicado. Mas as coisas vão evoluindo, né, e a gente espera que essas internações também continuem diminuindo ao passo que as intervenções medicamentosas melhorem e também o preparo das equipes multidisciplinares também melhorem. Porém, a gente precisa sempre evocar uma ética, né, de responsabilidade, e aqui eu trago Marx, Weber e Jonas, né, onde temos o homem público, né, que ele ao mesmo tempo é um homem político, e ele tem que ter um senso de responsabilidade e de proporção, né? Ou seja, a alocação de recursos ela é uma escolha, tá? Ela é uma escolha do gestor maior, seja da esfera federal, estadual ou municipal, né? O SUS, incluindo a rede privada, ele é tripartite. E ele funciona quando a questão da tripartidariedade funciona. O contrário, sempre haverão lacunas. E temos o estado ideal, que deve ser buscado, mas qual seria o melhor desses estados? Né? O melhor desses estados possíveis, né? Maximizado. Então, boas políticas públicas e buscando um bem-estar, né? Obviamente, para a maioria da população. O Dinesh Bogra é um indiano, radicado na Inglaterra já há muito tempo, e ele tem um livro, né, que ele chama O Contrato da Psiquiatria com a Sociedade. É um livro bem interessante, e aí tem um capítulo óbvio que ele fala do psiquiatra, né, que o psiquiatra ele tem sempre que se pautar na evidência científica, né, isso nunca foi tão importante, na ética, na emoção, no manejo da emoção do paciente, mas também do seu autocuidado. Tá? Muitas pessoas negligenciam, né, esse autocuidado, e aí os índices altos, inclusive de burnout, né, entre profissionais de saúde mental. Buscar sempre a expertise, né, da prática baseada nessa evidência, um engajamento. Né? Algumas pessoas, né, sabem dessa minha história. Desde que eu voltei de São Paulo, que eu vou para Uruçuí, é uma jornada nas estrelas que eu brinco. Né, são 500 quilômetros para ir para voltar e eu vou dirigindo.
eu falo que enquanto eu tiver energia, é uma espécie de engajamento, né? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço e eu realmente gosto de dedicar uma parte do meu tempo ao sistema público. Mas eu sei que é difícil, às vezes tem estrada ruim, não é todo local que às vezes o gestor te paga em dia, e tem uma série de atrasos, enfim. E tem coisas boas também, né? Há algum tempo a gente conseguiu implantar uma farmácia de alto custo lá em Uruçuí, tá? Né? E algumas coisas são bacanas, e aí você vai nesse engajamento, tentando fazer seu papel de formiguinha. Incentivar, né, a educação e a pesquisa, né, que é extremamente importante. Infelizmente, a gente vive num país onde a pesquisa ela é bem pouco valorizada. Eu dou aula na Federal, né, e dou aula na Facid, e a gente sabe muitas vezes o quanto é difícil a gente se dedicar a essas atividades. Pra vocês terem uma ideia, estava também conversando isso com os alunos, que a Universidade Federal, a medicina não tem um prédio próprio. A gente pede salas emprestadas, por incrível que pareça. Sempre falam que os médicos são tão elite, né? Mas a medicina na Federal a gente não tem um prédio. Tá? Todo mundo tem um prédio, menos a medicina. A gente é desalojado. Tá? E esse empoderamento, que é uma palavra do empowerment, né? Que está um pouco até distorcido em alguns momentos, mas de sentir, na verdade, saber qual é o seu papel no mundo, né, enquanto profissional. E esse aí para ilustrar para os mais jovens, né, o quão uma internação psiquiátrica, às vezes, ela é vista com maus olhos, mas como ela muitas vezes pode salvar vidas. Britney Spears, à época, com 25 anos, né, segundo os relatos, né, em congressos e a própria história na mídia, teria desenvolvido um quadro de bipolaridade, induzido por substâncias, né? Andava na época com a Paris Hilton, com a Lindsay Lohan, né? Enfim, tá. E teria, nessa época, entrado em surto e precisou passar por uma internação psiquiátrica involuntária / compulsória. Teve toda uma questão depois, né, que foi resolvida recentemente, na questão da tutela do pai, e aí confusões de que a família teria se apossado de uma parte da fortuna dela, enfim, mas, isoladamente, nesse momento, talvez a internação psiquiátrica involuntária tenha salvado a vida dela. Então, às vezes, a gente vê com maus olhos, não é, uma internação, às vezes até algumas famílias, quando a gente precisa internar o paciente, às vezes de um mecanismo até de transferência, eles têm um pouco de raiva do profissional, por que está fazendo isso com o meu familiar, enfim, mas... E aí a gente tenta explicar, tipo, olha, a gente está provavelmente tentando um recurso extremo para salvar a vida dessa pessoa. Tá? Então, muitas vezes isso acontece, né? E aí, depois de alguns anos, a vida da pessoa volta ao normal, né? E até se casar agora recentemente, enfim, e as coisas vão, né, se encaixando mediante uma intervenção que foi feita adequadamente à época. O depois dá para discutir, né, mas dentro da legalidade as coisas podem, de fato, terem bastante benefício para a população. Eu acho que, concluindo, como eu já falei, que investir em saúde mental é uma opção valorativa, né, feita pelos gestores. A gente identificando essas demandas da comunidade, a gente pode, através dessa alocação, né, desses recursos, a gente capacitar tanto os recursos humanos como empoderar esses indivíduos, e a ética estando sempre a serviço dos projetos de vida, incluindo os mais vulneráveis. E acho que era isso. Obrigado. Obrigada, Leonardo, pela excelente palestra, por todos os ensinamentos desse momento. Agora eu abro para perguntas, para quem tem algum questionamento. Oi,
Boa tarde. Eu queria perguntar, na parte que o senhor falou sobre que a internação compulsória, né, tem que ser feita mediante uma prescrição médica. Se essa prescrição médica tem que ser obrigatoriamente de um psiquiatra ou não? É uma boa pergunta. Inicialmente, é um ato médico, tá? Mas, mesmo que não seja um especialista, ela precisa ser referendada por um especialista. Digamos que você está no interior do estado, certo? E você, por exemplo, digamos que você estivesse em Uruçuí, no pronto-socorro, e você recebesse uma paciente, e essa paciente ela tem indicação de internação. Você indicaria essa internação, faria o contato com o hospital de referência, no caso o Areolino. Essa pessoa chegando ao Areolino, ela seria reavaliada e constatada de fato a necessidade ou não dessa internação. É diferente da internação, isso é involuntária. É diferente da compulsória, que ela é uma ordem judicial. Porém, mesmo a compulsória, né, em se tratando de uma ordem judicial, o médico ele tem o direito à autonomia de questionar se essa internação deve ou não ser validada. E eu falo muito isso porque, às vezes, os colegas eles se sentem reféns, muitas vezes, de uma ordem judicial. Óbvio, a ordem judicial tem que ser cumprida, mas ela pode ser questionada no sentido de, exemplo, há alguns anos, 2 colegas médicos do HUT receberam ordem de prisão por não ter leito de UTI disponível para determinados pacientes. E aí, na época, nós intervimos, né, e dizendo, olha, a gente vai retirar os pacientes que estão nesses leitos para cumprir essa ordem, colocar outros, como que isso funciona? Quando, na verdade, deveria ser judicializado e acionar leitos na rede privada, né, para prover a ausência desses leitos para esses pacientes que necessitavam. E a outra característica da internação compulsória é que, uma vez que o médico constatou que a necessidade daquela internação finalizou, é exarado um laudo e tipo, olha, esse paciente ele não necessita mais dessa internação nesse momento. Aí a compulsoriedade, né, é comunicada através do Ministério Público, o diretor técnico comunica ao Ministério Público, que comunica e faz essa comunicação com o juiz, né, responsável, né, pela vara, né, referente, e isso pode ser findado. A gente tem algumas situações assim no Areolino, inclusive. A questão, muitas vezes, é que você não consegue desinstitucionalizar esses pacientes porque eles não têm para onde ir, a família, às vezes, não existe, ou simplesmente, se existe, a gente não sabe literalmente da existência, né? Então, na prática, continua não existindo. E, às vezes, a gente não tem residência terapêutica suficiente para colocar, né, esses pacientes. Ele não está mais ali porque necessita ainda estar internado do ponto de vista médico, né? Mas aí, às vezes, muitas vezes, é por conta de um ponto de vista social. Tá? Respondi a sua dúvida? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mas é para a coordenadora de saúde mental, ela ainda está aqui? Não, né? Em relação a esses leitos em hospital geral, né? Que ela falou, você falou que eram 10 e ela falou que era 29. Aí eu queria saber onde é que ficam esses leitos. O que eu tenho de informação, assim, é que aqui a gente tem os leitos da Primavera, né? Que, inclusive, eu não sou funcionário da fundação, mas, enquanto professor da universidade, nós
até ajudamos no desenho, né, do processo dos moldes. Depois a gestão mudou e aí realmente a gente não teve mais contato, então eu não saberia. Eu sei que são 8 leitos que estão funcionando lá, 4 masculinos e 4 femininos. Salvo engano, acho que no Mocambinho também tem 4 leitos, não é isso? Que são voltados, salvo engano, mais para pacientes com demanda de dependência química e alcoolismo, mas também o que a gente chama de curta duração. Tá? Aqui em Teresina são os que eu saberia te informar, né? Então aí teria 12. O restante eu realmente não saberia. Enfim, como eu falei, a gente tem uma deficiência muito grande, principalmente no tocante à dependência química. É uma grande preocupação mesmo, porque é uma demanda crescente e que a gente ainda não tem aonde internar muitas vezes essas pessoas. Alguém mais? Alguma pergunta? Eu só queria deixar como mensagem final que, apesar do que é chamado de luta antimanicomial, né, bons leitos de psiquiatria são fundamentais para que o sistema exista e seja bem manejado. Seja em bons hospitais psiquiátricos, como a gente tem nos Estados Unidos, tá? Monte Sinai, em Nova York. São Paulo, nós temos o Instituto Bairral, que é um ótimo hospital, né? E os leitos em hospital geral também que são necessários. Tá? Então, a gente, como eu falei, apesar de ser o tema, né, na questão do hospital, da psiquiatria, na saúde geral, no hospital geral, a gente também precisa, sim, de leitos específicos para tratar demandas específicas também. É bem difícil para os outros especialistas entenderem que o hospital tem que ter todas as especialidades, incluindo a psiquiatria. Eu ouvi muita coisa hoje, todas as vivências de vocês. Eu tive uma vivência dupla na minha residência, porque a gente tinha um hospital geral que tinha os leitos psiquiátricos, mas tinha um hospital psiquiátrico que a gente também estava lá. Então a gente tinha as 2 demandas de pacientes. E é uma coisa que era tão deslocada que, tipo, o hospital psiquiátrico ele ficava numa depressão. Quando chovia, entrava água para os leitos dos pacientes, ficava tudo alagado. Literalmente uma depressão, uma coisa horrível. Mas, apesar de tudo, tinha toda a sua estrutura. Era um prédio velho, mas era um prédio muito bem organizado. Assim, de internação só tinha 48 leitos. Esses 48 leitos eram dos residentes. Te vira e vai. E nós tínhamos menos leitos no hospital geral. Mas não eram leitos. Na verdade, a gente tinha uma cerquinha, um quintalzinho e um pedacinho do hospital para a gente. Então, assim... Mas foi de um imenso aprendizado. E, assim... Tem muitas vivências que são difíceis. Tem famílias que são difíceis. Eu não conheço um psiquiatra que nunca tenha passado um problema com a justiça. Por motivos quaisquer. Há problemas com as famílias. Então, são coisas que acontecem. Agressões também, né? Quem já foi residente ou foi agredido já no pronto-socorro ou na iminência de, né? Nossa, no primeiro mês de residência, eu levei um murro de um paciente. Eu tive uma torção na mão, que quem me salvou foi uma caneta Bic com a outra mão.
Não falo em caneta Bic, não, que um preceptor nosso, ele foi defender a gente e o paciente colocou a caneta bem, atravessou o pescoço dele. Gente, foi horrível. Oi, gente, eu sou Viviane, sou enfermeira, sou estudante de medicina no internato aqui da faculdade. E isso que a doutora Inara colocou, junto com o doutor Leonardo, assim, é o que prevalece a imagem do paciente psiquiátrico. Eu formei em 2006, formei até com a Sora, e hoje a gente está em 2022, e eu vejo que o olhar para o paciente psiquiátrico é o mesmo. Eu estou rodando hoje no internato, em vários hospitais de bairro, hospitais particulares. Mas é impressionante, quando a gente tem aquele paciente psiquiátrico, ele não é mais visto como paciente com diabetes, ou hipertensão, ou TAP. Não, é o leito, aquele lá é o psiquiátrico. E aí, quando a gente fala assim, se refere a esse paciente como, é aquele paciente psiquiátrico, parece que soa a imagem de uma pessoa agressiva, de uma pessoa que qualquer hora assim vai ter uma reação essa como vocês estão colocando, sabe? Assim, tanto dos acompanhantes no enfermaria, quanto dos estudantes, quanto dos profissionais, todo mundo, doutora Inara, já se refere a ele assim, não. E assim, formei em 2006 com a Sora, 2022, doutor Leonardo e doutora Inara, eu sinto que não mudou muito ou eu estou errada? Não, você não está errada. Mas eu vou te dizer por experiência. Tive experiência em pronto-socorro clínico e em pronto-socorro psiquiátrico. Passei mais ameaça, mais irritação, mais estresse no pronto-socorro clínico. De paciente chegar, pular na nossa frente e ameaçar a gente, enquanto um paciente psiquiátrico ele tem que estar muito desorganizado. Ele tem que estar muito psicótico para fazer qualquer coisa próxima a isso. Eu, particularmente, acho que os pacientes psiquiátricos, até pelas próprias vivências deles, das dificuldades que eles passam, eles são pessoas muito mais fáceis e mais acessíveis. Tem a questão também da mídia, né? A mídia, durante muito tempo, através do cinema, da telenovela, né, eles sempre retrataram o paciente psiquiátrico como alguém de periculosidade, né? Tanto, agora mesmo, esses dias... Pronto, hoje na Facid, eu estava dando aula hoje de manhã, e os alunos... Professor, você já assistiu o documentário da Daniela Pérez? Né? E do Guilherme de Pádua, né? Isso, é. Só que assim... como o Guilherme de Pádua está um pouco na mídia, falam mais dele do que da esposa, da ex, né, no caso, né? Mas os atos parecem ter sido até mais ligados a ela, mas assim, também tem uma questão de que sempre um crime é porque a pessoa é sociopata ou é porque tem alguma psicopatia ou outra, enfim, e não necessariamente, né? Por exemplo, uma parte... Então, isso. E assim, na verdade, tem alguns trabalhos, inclusive, que é o que a Inara estava colocando em termos de clínica e psiquiatria, né, do pronto-socorro, que, na verdade, os índices de violência em pessoas não pacientes psiquiátricos são muito maiores do que entre os pacientes psiquiátricos em si, né? E aí a gente até brinca do tipo que essas pessoas elas estão tratadas, né? As outras geralmente não estão, né? Então, tem essa questão. E por outro lado, né, tem a parte que você apontou, mas tem uma parte também interessante que na pandemia, inclusive, não foram tantos, mas que algumas pessoas de fato não conseguem, mas algumas pessoas têm feito reflexões de vida e procurado ajuda, não só por questão de sofrimento, mas também do tipo, olha, na pandemia eu passei por situação X, Y, Z, ouvi situações assim e eu queria conversar sobre, e essa demanda até menos, até medicamentosa também, a gente tem visto que também é até bem interessante para quem consegue ter essa capacidade reflexiva, né, perante a vida também. Então, temos mais alguma pergunta?
Se não, nós agradeceremos ao Leonardo pela sua brilhante palestra. Aqui o certificado dele. Quem vai tirar a foto? Só tem secretária chique aqui nesse negócio.